Então, eu queria falar sobre um livro que eu li, eu terminei de ler aí, sei lá quando que eu terminei de ler esse livro, mas é um livro do Howard Stern, chama Howard Stern Comes Again. É um livro do radialista, né? O Howard Stern, ele é um radialista americano, que ele é um jockey, sei lá, tem um nome, uma nomenclatura lá que ele deixou meio famoso, assim. Acho que ele é o maior radialista, assim, que... O nome de rádio que tem, assim, nos Estados Unidos, eu acho que é o nome dele, assim. E ele é meio que um comediante, assim, só que ele faz uma comédia não no rádio, sabe? Ele é um cara. Ele tem o time cômico, ele tem ele tem as informações cômicas de como criar uma piada, de como criar as paradas, de como criar um roteiro, de como contar uma história. Ele tem tudo isso e ele aplica isso na rádio. Então eu acho que ele pode ser considerado um comediante. Tanto que ele até fala no livro que, se eu não me engano, o Seinfeld ou algum outro comediante bem renomado, assim, falou para ele isso, assim, que ele se sentiu, porque ele nunca tinha se visto dessa forma, mas que ele começou a entender mais, assim. Então, ele é um Caralho. Ele é um radialista, assim, muito grande, muito bom, assim. Ele é referência, ele é uma referência muito grande, assim, também. Porque eu li um outro livro, inclusive eu li esses dois livros porque eu pedi indicação do Arthur Petri e ele me passou esses dois livros. Um eu falei um tempo atrás, que foi o livro do Anthony Cumia, que também foi um radialista, que ele tinha um programa chamado Opie e Anthony, e era um programa que ficou muito famoso, assim, entre os comediantes. Tem muito comediante que ia lá e fazia, Jim Norton, o próprio Patricio O'Neal, ele ia lá pra caralho, tem uns quadros. Os caras também faziam a mesma coisa. Eles eram meio que... Ficava só atrás do Howard Stern, eles ficaram muito famosos. E é um livro que ele meio que conta, assim, como que foi. Eu até contei aqui, eu falei que a história dele parece meio que mentira, assim. Foi uma história que parece inventada, uma história que... Vocês lembram? Eu não lembro muito bem, assim, exatamente. Mas ele era um... Ele fez uma banda com o irmão dele. E aí ele fazia paródia. E aí ele começou a escrever música engraçada, parece. Umas músicas assim, umas letras mais engraçadas, umas paródias. E aí uma delas, ele ficava mandando pra rádio lá, pra uma rádio que tinha lá local, que tocava uns artistas mais underground, assim. E aí um dos radialistas, que foi o Op, no caso, chamou ele pra ir lá cantar a música e dar uma entrevista. Ele falou assim, mano, eu tenho lá uma entrevista curta, assim. Então nesse tempo curto, eu vou começar a falar. Ele começou a planejar o que ele ia falar, meio que quase que escrever, assim, um roteiro, assim. Aí ele foi lá e nesse tempo que ele conseguiu falar, ele rendeu muito, assim. Tipo assim, rendeu muito. E aí o cara chamou ele de novo, e aí ele começou a voltar, assim. Ele voltou uma vez de novo, ele foi muito bem, ele planejou o que ia falar e tal, não sei o quê. E aí ele começou a voltar com mais frequência até que o cara falou assim, ó, a gente se dá muito bem junto, vamos criar uma dupla, assim, na rádio, fazer um programa junto e tal. E aí meio que foi virando, assim, virou um programa de rádio gigante, tá ligado? Que era o maior, assim, da região e tal. Bom, mas aí eu li esse livro, né, desse ADL, tanto que ele sempre falava do Howard Stern como uma referência. E aí esse livro do Howard Stern, ele falava que ele é um livro que é meio que biográfico, inclusive tem até o filme dele, chama... Chama, mano, o livro, o filme. Bom, coloca aí Howard Stern filme que você vai achar. Esqueci o nome, mano. Não vou lembrar aqui agora. Mas é um filme assim que esse filme sim é biográfico, que inclusive ele participa do filme, ele eu acho que produziu o filme também. E conta pra você ver como que foi a história dele também do rádio até virar uma ascensão muito doida. Mano, é muito bizarro assim o filme, de ver o que ele fazia na rádio mesmo, tá ligado? Só que nesse livro ele foca mais nessa parte teórica do rádio, porque ele mostra as entrevistas, assim, parte das entrevistas mais icônicas dele. E ele vai explicando de como ele amadureceu a ponto de conseguir criar uma conversa, de como ele planeja o roteiro dele, como, tá ligado? Do convidado e tudo mais, como ele. Sabe? Então era mais uma parte teórica de como ele fazia a entrevista. Então, o livro basicamente é. Ah, tem a entrevista com o Paul McCartney.
Então, antes da entrevista, tem ele meio que explicando, assim, como que ele é, conseguiu conduzir a entrevista, sabe? As perguntas, como ele ia fazer as perguntas, como ele queria tirar dúvidas sobre algum assunto. E aí depois ele mostrava, depois ele transcrevia a entrevista, assim. E aí ele fez isso com várias entrevistas, com vários artistas, sabe? Com várias histórias, assim, que ele conseguiu cavar, vários momentos, tipo, emocionantes, de pessoas que eram meio fechadas, assim, e ele conseguiu, aos poucos, meio que, sabe? Então ele vai mostrando essa parte mais teórica e íntima da entrevista, assim, e é bem legal, mano. Pra quem, claro, eu acho que pra quem tem interesse nesse assunto de entrevista, de comunicação, sabe? Nessas paradas, assim. E, e ele falou que ele faz muito terapia e bagulho com fono. E eu acho que é uma parada de quem trabalha com comunicação. Eu acho que você tem que estar sempre acompanhando, tá ligado? Você não vai ver um atleta que não tem um acompanhamento médico. É a mesma. Claro também que você não é o Cristiano Ronaldo, né, caralho? André, calma. Mas eu acho que se você tem condição, você é um artista e um comunicador, principalmente, né, que eu tô falando. Você é um comunicador, assim, você meio que descuida disso, eu acho que é meio prejudicial pra você. Eu acho que é importante você ter noção de que você precisa de algumas coisas, tá ligado? De alguns acompanhamentos, de alguns profissionais de algumas áreas, sabe? Eu acho que comunicação, você precisa estar em dia com fono, sabe? Porque você está se comunicando ali. Você precisa estar em dia com tópicos, talvez, alguns tópicos específicos, sabe, eu acho que cada profissão, assim, claro, tem que ter um certo tipo de acompanhamento. Eu acho que para comunicação, que é a parte, assim, que eu tô mais estudando, que eu queria, né, estudar, assim, com mais afinco, precisa de algumas coisas, e eu acho que se você aí tiver, inclusive, até, eu já pedi já indicações, tanto que o filme que eu assisti foi indicação do Sartório, Daniel Sartório. Os livros que eu li, esses dois livros, foi indicação do Arthur Petri. E assim, se alguém aí tiver também alguma indicação de livro, filme, documentário, qualquer coisa. Eu já vi um documentário também sobre podcast, mas era um documentário mais sobre a história do podcast, assim. O que eu queria mais era sobre rádio, comunicação em geral, sabe? Não vem também com, ó, o livro do TED Talk, como falar em público sem ter medo. Ah, vai tomar no cu também com essas porra desses livros do caralho. Mas se você aí tiver alguma indicação também, eu tô aceitando. É, os dois livros é muito bom, assim, eu recomendo muito. Porém, só tem em inglês, né? Os dois só tem em inglês. Inclusive, o do Anthony eu tive que comprar, eu comprei na Amazon e foi barato assim, né? Eu acho que eu paguei 25 reais. Foi barato, né? Mas é o e-book também, comprei o e-book. O livro físico tava tipo cento e tantos. Esse do Howard Stern, então, mano, tava muito caro pra comprar, muito caro. Aí eu achei no precinho, né? Achei de graça na internet. Viva a pirataria. É, mas os dois é em inglês também, então não sei se você vai conseguir ler, mas é muito bom, assim, se você puder, ou tiver interesse nessa área e fala inglês e tá com tempo, porque o livro é grande, viu? Tá com tempo, vai atrás que é muito bom, tá bom? Bom, é isso. Bem legal e fica a dica aí.